Olá, pessoas! Eu sou o Abner Almeida e bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta. Um momento onde nós sentamos e tomamos um chá, comemos biscoitos e falamos sobre as vicissitudes da vida. Hoje, neste programa especial aqui que vai sair na Sexta-feira da Paixão, eu achei interessante trazer um tema um pouco mais teológico, além da linha filosófica que a gente já tem tratado por aqui. E eu trouxe dois convidados ilustríssimos e eu vou permitir que eles se apresentem dessa vez. Então, Rafa. Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Marcondes e eu aceitei esse convite do Abner porque o assunto é um assunto deveras interessante. Eu sou, curiosamente, e aí vocês vão pensar, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Eu sou um sacerdote de Umbanda, né? E também caminho aí em ordens iniciáticas, místicas e ocultistas, né? Então eu sou um estudante aí do misticismo, do ocultismo e da magia, e tenho aí como minha veia religiosa a Umbanda. E eu espero, com essa bagagem, poder somar aqui com a proposta que o Abner vai trazer para esse nosso café, né? Que na verdade é um café aqui do meu lado, mas eu sei que é o chá da sexta, mas homenageando a Contraventura, que hoje não está presente, eu trouxe um café e não um suco. Pois é, a Bibiana ela não está gravando conosco hoje, mas o espírito de contravenção, o espírito anárquico contra o chá está presente aqui na pessoa de Rafael Marcondes, que inclusive é um cabalista também, né? Você esqueceu esse ponto, também é relevante para hoje. E outra... Com certeza, porque desculpa cortar e já cortando, é porque a Cabala ela está dentro do mister, né? Do misticismo e do ocultismo. Então por isso que eu não coloquei o cabalista aqui para não ficar chata a apresentação. Mas boa lembrança. Boa. E tem um outro convidado também que eu vou deixar ele se apresentar agora. Olá, Abner. Olá, Rafael. Meu nome é Aguinaldo Almeida e eu também sou um religioso, tá? Desde a infância, né? Sou um pastor protestante reformado, bacharel em teologia, em ciências da religião, também com pós na área de relações internacionais e gestão da educação, né? E para mim também é uma honra poder participar dessa conversa, né? Eu não vou chamar de debate aqui, porque a proposta do Abner é de trazer conhecimento aos seus ouvintes e eu me coloco à disposição também, né, aqui, para poder contribuir com vocês neste programa. Pois é, temos aqui pastor Aguinaldo Almeida, que aqui ele é conhecido como papai. Oh, muito bem. É o meu pai. E assim, durante o programa, eu vou tentar não te chamar de pai para não confundir os ouvintes e para que eles lembrem do seu nome, tá bom? Muito bem. Mas, aliás, uma coisa interessante é que, nesses momentos de pandemia, é uma das poucas pessoas com quem eu posso gravar presencialmente esse podcast. Verdade, Abner, verdade. A gente tá gravando aqui no estúdio? No mesmo ambiente. Exatamente. Bom, vamos lá, pessoal. O tema de hoje, talvez você já tenha visto aí pelo título do episódio, ou pelo post que eu fiz nas redes sociais, ou por alguma outra forma. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza mística, a natureza oculta e a natureza iniciática do cristianismo. Aliás, eu já vou abrir aqui desde o começo que se ninguém me chamar de herege hoje, ou ao ouvir esse programa, eu vou ficar decepcionado. Olha, Abner, eu tô com um receio aqui também que queiram me levar pra fogueira junto com você. Porque eu já preparei os pregos e o martelo. Piada. O Rafa, tudo bem, você pode falar à vontade, mas agora aqui você vai ter um pastor e um outro cristão aqui que a gente vai entrar em veredas um pouco complexas, tá? E eu vou falar aqui veredas complexas porque vamos voltar um pouquinho ali nos algumas definições que a gente precisa fazer antes de entrar de fato nessa discussão. Tá, primeiro,
O que a gente vai discutir hoje não é discutir se a sua forma de fé é melhor ou pior. Não é uma discussão religiosa, tá? É uma discussão muito mais filosófica, teológica. É um embasamento muito mais histórico, mais sociológico e conceitual. Porque a gente tá falando... A gente tem 2 tipos de conhecimento, tá? E a gente volta lá. A gente tem o conhecimento episteme, o que vem da epistemologia, que é o conhecimento ciência, aquele conhecimento estrutural que você vai ter ali dentro de, por exemplo, matemática, geometria. E você vai ter a doxa, que é uma crença comum, ela é uma opinião popular. A crença, conforme ela vai se evoluindo, ela começa a ter dogmas e paradigmas que são aceitos pela maioria. E quando você tem uma crença que se torna aceita e define-se que aquela crença, pelo menos num contexto, é a correta, tem-se a ortodoxia. Então, quando a gente fala de conhecimento ortodoxo, a gente está falando de um conhecimento de uma crença ou de uma estrutura de uma crença que é aceita como a correta. E a proposta de hoje é entrarmos num conhecimento ou numa crença heterodoxa. Então a gente vai começar a falar de coisas que talvez não sejam novidades, mas não são também o conhecimento mais comum, ou a forma mais comum de se interpretar isso. Por quê? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é... O cristianismo, ele tem características esotéricas. E a gente tem 2 tipos de esotérico, tá? A gente tem o esotérico com S, que ele significa hermético, fechado, ele é obscuro, é uma coisa misteriosa, é uma coisa mística. Ele tem origem lá do grego, em esotéricos, e as doutrinas esotéricas, o conhecimento esotérico, ele era destinado a grupos restritos e a pessoas qualificadas que eram os iniciados. Então você vai ter ali a escola pitagórica de iniciados, por onde ele transmitia conhecimentos ocultos, conhecimentos secretos, e Pitágoras, por si, trouxe esses conhecimentos lá do Egito. E você tem o esotérico com X. A gente vai falar exotérico, mas a pronúncia é esotérico igual. Então, o esotérico com X é um conhecimento aberto, é um conhecimento público. Então, quando eu vou falar agora que o cristianismo ele é uma crença esotérica, eu vou explicar agora um pouco também por que ela tem essa parte oculta, essa parte mística, fechada. E místico vem do grego segredo. Místicos é segredo. E mio, que é uma outra palavra que está ali junto com o místico, é iniciado. Então a gente pode falar que misticismo, no contexto que a gente está falando aqui, ele é um segredo ou revelação que é transmitido para alguém qualificado ou para um iniciado. E aí você vai ter essa definição mais clássica, mais antiga. E a gente vai avançando um pouco no tempo, alguns séculos, a gente pode ir para uma definição mais moderna de Jacob Boehme, que ele vai falar ali do misticismo como uma religião que trata da relação direta e íntima com Deus, com a espiritualidade. Então ele é um estágio de conexão espiritual direta com Deus, sem intermediários, ou uma conexão direta com algo superior. Então, contextualizando aqui, esotérico, a gente está falando de coisas que são segredos, passadas a iniciados, e místico é esse conhecimento secreto que é passado. E quando a gente fala de iniciado, a gente vai passar, por exemplo, hoje, uma forma de a gente entender que alguém é iniciado é através de um processo iniciático ou de uma iniciação. E dentro do cristianismo, nós temos uma iniciação. Quer falar? Na verdade, nós temos duas. Sim, né? sim. Duas. 2 sacramentos, o batismo, né? Uhum. Como ali a iniciação, né, do novo crente, e a Santa Ceia também, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Sim. Eu vou começar pelo batismo porque ele começa com... o batismo ele tem um simbolismo, e aí olha só, eu vou longe agora, e o Rafa, eu acho que talvez você vai curtir. O batismo cristão, ele é um batismo hermético, ele tem
fundamentação, ou tem, não fundamentação, mas ele tem uma correlação com o hermetismo, ali com a tábua de esmeralda de Hermes Trismegistus, com o Corpus Hermeticum, porque é um batismo que se dá em 4 elementos. Você vai ter, primeiro, aliás, uma coisa importante é que processos iniciáticos em diversas tradições começam com simbolismo de morte. Igual a carta do tarô, que você tem a morte ali toda feia, só que essa morte significa, na verdade, um começo de uma nova vida. Morre a velha pessoa e nasce uma nova. E aí você vai começar essa iniciação pela morte na água. Então, a pessoa, você vai ter ali essa iniciação que é trazida por João Batista, a qual Jesus se submete, que é você mergulhado na água, você é totalmente submergido na água, e naquele momento morre o velho homem, simbolicamente, ou seja, são lavados, você é purificado pela água, e você sai da água como uma nova vida. E aí a gente vai ter outros simbolismos aqui. Então vou ler aqui um trechinho em Mateus 3, 11 e 12. Ele fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A purificação agora pelo fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Então você tem uma purificação do elemento terra. E ali você tem depois Jesus se batizando. E quando Jesus se batiza, você vai ter ali a figura do Espírito Santo descendo através de uma pomba e uma voz soa no ar, nos céus, dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Então você vai ter ali os 4 elementos. Vai ter a purificação pela água, você vai ter a purificação pelo fogo, a limpeza pela terra e a confirmação pelo ar. Então não temos aí... Temos aí simbolismos. O cara foi fundo agora, viu? Profundo. Não, o cara foi tão fundo que eu trouxe me trouxe uma recordação importante para colocar aqui. Uhum. Eu lembrei da teurgia, porque todo esse batismo nesse processo hermético, nesse processo elemental, né, como bem colocado aí pelo texto bíblico, ele vai nos levar para a teurgia grega. Porque o que é a teurgia grega? É uma espécie de magia ritual, cerimonial, que você literalmente incorpora forças divinas num ente ou num objeto material. Então você busca a perfeita comunhão com Deus, ou com os deuses, né, na visão grega, obtida através de técnicas, né, cerimonialistas, rituais, as preces, os exercícios da sua própria fé, que se inicia onde? Se inicia no início, com a iniciação, com o batismo. Né? Isso é muito interessante, essa visão teúrgica, né? Sim. E aí você tem mais uma etapa, porque para Cristo tornar-se mestre, não bastou a iniciação. Ele também passou por provas. E agora a gente vai citar ali a parte tríade da humanidade, onde todos nós podemos ser submetidos a essas provas. Então você vai ver ali, em Mateus 4, 1 a 11, você vai ter as provações que Jesus sofreu quando estava no deserto, e o tinhoso foi lá tirar uma com ele. Então você vai ver ali que a primeira tentação, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a primeira tentação dele, que foi a tentação do corpo, a tentação da matéria. Depois você vai ver: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. E essa foi a tentação da mente, porque ele sabia que ele podia, ele estava seguro se ele fizesse isso,
mas ele também sabia que ele não deveria fazer aquilo. A mente dele estava firme naquele momento. E terceiro, o diabo levou ele para o monte alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só ele dará culto. E essa foi a tentação do Espírito. Então, Jesus tornou-se mestre e começou o seu ministério apenas depois de estar purificado nos 4 elementos e depois de vencer as tentações do corpo, mente e espírito, para assim transcender para uma jornada mística. Ali ele estava pronto para começar o seu ministério. E quando dentro dessa estrutura cristã você chega no estado de vencer a matéria, vencer o ego, vencer o indivíduo e começar a andar dentro de um paradigma místico, ou seja, uma conexão direta com Deus, você começa a ter o domínio. Então a gente primeiro passou pela iniciação, depois pelas provas, e agora a gente está na fase do domínio, né? O cristianismo ele surge com um domínio de si, um autocontrole. E ele traz uma mudança importante no paradigma, porque dentro dos judeus você tinha os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos eram formas de autocontrole materialistas, baseadas na matéria. Não mate, não roube, não adultere. São coisas muito práticas. E aí você vai ver que Jesus ele traz uma nova forma de olhar esse autodomínio, que não é simplesmente de uma parte externa, controlar apenas as suas ações, e sim de dentro para fora. Ali em Mateus 21 e 22 ele fala que a lei diz: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. E Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então não é simplesmente você ir lá e matar. Se no seu coração você já tá com aquela ira, você já tá com a intenção, você já cometeu o pecado. Quando ele fala, por exemplo, de adultério, não é simplesmente você ir lá e adulterar. Quando você já cobiça a mulher do próximo, você já tá adulterando na sua mente. Então muda o paradigma de, em vez de se preocupar apenas com o que você faz de fato na matéria, começa a se preocupar com o que acontece dentro do coração. Então o cristianismo ele começa a se mostrar não como um conjunto de dogmas, mas como uma transformação interna. Como uma transformação individual. Ela começa de dentro. E ele é tão individual e tão interna que ele dá exemplos disso. Então, ele fala que quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então ele começa a falar: olha, você quer fazer uma coisa boa? Faça pela ação em si, não faça pelo que vai ser aparente, não faça pelo que vai satisfazer você na matéria, pelo que vai te satisfazer no ego, pelo que vai te satisfazer como membro da sociedade. Faça aquilo porque o seu coração te inclina para aquilo. E até na manifestação religiosa, e agora eu vou ser um pouquinho polêmico, a manifestação religiosa do cristianismo é também interiorizada. Ele fala ali em Mateus 5 e 6, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, o cristianismo ele começa a deixar de ser uma coisa de vou gritar por aí, que eu sou cristão, para ser uma prática interior, uma prática individual, onde você, dentro do seu coração, ele fala de ir pro seu quarto e fechar a porta, no sentido de é o seu coração que tá ali. Não é o quão alto você grita. Não é o quão forte é a sua voz. É sim a sua conexão interna. Então começa a sair da matéria e mirar no sutil, no plano espiritual, né? Então esse domínio que você vai tendo de si, de dentro para fora, manifesta-se também tanto no campo sensível, ou seja, no campo material,
ou com a forma como nós nos comportamos no dia a dia, mas também no plano sutil. E esse domínio, Jesus, ele é a personificação máxima do domínio do plano espiritual e do plano material. E a gente vai ver que lá atrás ele passou pela purificação dos elementos, né? E a gente tem exemplos dele dominando os elementos agora. Primeiro você vai ter a dominação da água, quando ele caminha sobre as águas. E aí tem até aquela passagem do Pedrão que tenta caminhar junto e afunda, porque não tinha fé. Ele ainda não alcançou o domínio. Depois ele vai alcançar o domínio da terra, quando ele sai do sepulcro, quando ele volta dos mortos. Depois ele alcança o domínio do ar, quando ele ascende aos céus. E o domínio do fogo, quando tem o dia de Pentecostes. E literalmente a Bíblia fala, línguas de fogo caem na cabeça da galera. Que é o espírito que ele falou que viria. Então você vai ver que a Bíblia, ela vai trazendo o cristianismo não como uma forma de sair gritando por aí, mas sim como uma prática interna de transformação de domínio próprio, e esse domínio próprio é o que vai gerar os milagres, que vai gerar as manifestações. Não é o quanto alguém grita, não é o quanto alguém diz que é poderoso, e sim é sobre ter esse domínio, e naturalmente o mundo ao redor responde a esse autodomínio e que leva ao domínio espiritual e individual. Então, essa parte mística. Agora a gente tem a parte também iniciática oculta, onde o cristianismo primitivo ele foi fundamentado de uma forma secreta. Então a gente vai... Mas secreta não quer dizer que ninguém tinha acesso. Ele quer dizer que os iniciados, os selecionados, tinham acesso a chaves que decodificavam os textos que eram ditos por Jesus. Então a gente vai ter ali, em Marcos 4, 33 e 34, dizendo: "E com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos." Aqui a gente já tem um registro de que o que ele falava para o povo era diferente do que ele falava para os iniciados, para quem já estava ali conhecendo as chaves do segredo. E tem vários exemplos disso. Em 1 Coríntios 3:2, ele fala: "Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo." Então vocês não conseguem. Se eu te dar o segredo, se eu te dar o que está por trás disso, você não vai entender. E é por isso, inclusive, que em várias circunstâncias dentro da Bíblia, você tinha pessoas que chegavam até Cristo, até Jesus, ele falava o que a pessoa tinha que fazer e a pessoa ficava chateada. Hoje, você vai ter pessoas que chegam ao cristianismo, e eu não tô falando de nenhuma instituição nem nada, mas elas vão chegar ali e vão falar: "O que eu tenho que fazer pra ser um cristão?" A hora que ela vai ouvir, ela vai falar: "Não gostei, não é o que eu quero", e fica chateada e vai embora. Então, nem todo mundo está preparado para todo o conhecimento que está por trás do cristianismo, e nem todo mundo que hoje transmite esse conhecimento transmite de forma correta, porque a pessoa pode estar transmitindo com base no conhecimento exotérico, aquele conhecimento exterior, e não conhecimento interior. E você vai ter outras confirmações. Então você vai ter Jesus falando a multidões em parábolas, assim, parábolas na diz em Mateus também. Mas tem uma que, só para fechar essa minha fala, em Mateus 13:44, ele fala o seguinte: "O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo." Ou seja, o conhecimento de fato que existe por trás, ele não é o conhecimento de acesso aberto ao público. É um conhecimento que quem encontrou, escondeu e começa a trabalhar naquele campo, porque é o trabalho naquele campo que vai transparecer esse reino. Não é... se ele pegar e mostrar esse tesouro para todo mundo, ninguém vai entender aquele tesouro. Mas o trabalho dele naquele terreno onde há o tesouro é o que vai mostrar: nossa, o campo dele, a fazenda dele é tão bonitona, é tão próspera, por quê? O que ele tem de diferente? E aí a gente vai ver, então, toda essa caminhada. Então a gente tem a parte iniciática, você tem a parte do domínio, você tem a parte da manifestação e a parte secreta e aberta do cristianismo.
E aí eu vou perguntar pra você, Rafa. Rafa, pra você, cristianismo é uma religião mística e iniciática? O cristianismo pode ser, e aqui obviamente eu não vou entrar em nenhuma confissão cristã, né? Mas vou olhar de maneira genérica, olhar o livro sagrado, olhar a Bíblia em si. Eu sempre não, até brincando com alguns pares dentro dos estudos místicos e ocultistas, a gente sempre teve a visão da Bíblia sagrada judaico-cristã como um guia de um caminho iniciático, de um caminho místico, de um caminho esotérico. Porque todos os fundamentos bíblicos, eles podem facilmente, inclusive, guiar um alquimista. Porque em toda essa introdução que você fez, eu ia pensando assim, nossa, como foi um processo alquímico poderoso o que Jesus passou. Porque Jesus, ele passa por esse processo alquímico perante suas tentações, né? As tentações do deserto. Na visão mística, nós temos aí até uma maneira de olhar isso com uma amplitude, né? Porque, na verdade, Jesus também encarou ali suas próprias sombras, olhando ali para um conhecimento quase junguiano, né, nesse momento. E ele encarou aquilo de frente e não sucumbiu, mas entendeu as suas sombras, né? Como o Abner disse, ele teve ciência do que ele poderia fazer, mas ele achou prudente não fazer, para não tentar. É aquela história, você pode ter fé, mas você não pode arriscar-se a atravessar uma rua sem olhar para os dois lados, por exemplo. Então, o cristianismo, ele é um grande, e aí levando a Bíblia a cabo, né? Ela é um grande manual iniciático, um grande manual que qualquer pessoa pode ter essa visão iniciática dele, não. Mas um iniciado, por exemplo, em caminhos místicos, em caminhos ocultos, vai ter essa visão. Como foi dito aí no exemplo da parábola. Se não falar por parábolas, algumas pessoas não entenderão alguns exemplos. Então, hoje você pensa que muitos professores, por exemplo, no ofício, precisam utilizar exemplos para que os alunos entendam aquela lição. Então, o caminho iniciático é isso, ele é um caminho escolar, né? Vou pegar a escolástica aqui, né, brincando um pouco, com todo respeito ao Tomás de Aquino, inclusive gosto, apesar de preferir um caminho Agostinho, né? E porque, veja, e aí nós temos vários momentos, já que eu invoquei aqui, né, o Tomás de Aquino leva a coisa muito mais para um lado institucional, né, do cristianismo, e Santo Agostinho, ele entendeu esse lado iniciático do cristianismo, ao meu ver. Se você lê Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, aquele livro, ele é literalmente o entendimento pleno de uma pessoa que tocou o conhecimento cristão e entendeu como um caminho iniciático e passou por essa morte simbólica que a iniciação traz. Né? E eu, inclusive, deixo aí essa recomendação de leitura, que eu tenho certeza que o Abner e o senhor Aguinaldo também gostam desse livro. Com certeza, com certeza. Porque eu vejo Confissões de Santo Agostinho como um livro base para qualquer cristão ou não ler e entender uma concepção pura de Deus, pura de Cristo, pura do caminho cristão, porque ele tira certas máculas que existem, infelizmente, historicamente, alguns equívocos feitos, né, por instituições e não pelo caminho cristão em si. Então, por isso que eu gosto de fazer essa separação, porque uma coisa é o cristianismo, as instituições, e aí a Igreja Católica e todas as outras confissões que vieram, né? E outra coisa é o caminho puramente iniciático, puramente místico do cristianismo, porque ele é sim um caminho, ao meu ver, alquímico, teúrgico,
E é um caminho que pode levar a você mesmo, porque no final das contas eu entro naquela coisa do conhece-te a ti mesmo. E nós conhecendo a nós mesmos, conheceremos o Deus que habita em nós. E isso tem, sim, uma veia cristã muito forte, porque se você olhar muitos ensinamentos de Jesus, ele levou para esse caminho. Então eu até aqui chamo o Aguinaldo na conversa para falar um pouco desses momentos onde o próprio Jesus pede para que se olhasse para si mesmo, olhasse para os seus pensamentos, olhasse o seu caminhar sobre a terra e esse caminhar te aproximasse do Senhor, te aproximasse de Deus, né? Eu acho que o Aguinaldo pode falar com muito mais propriedade Sim, perfeitamente. sobre isso. Eu inclusive, Rafael, já tomando aqui também a liberdade, né, na palavra, eu não estou muito acostumado a falar dessa forma como o Abner me colocou aqui. Geralmente, quando você fala com um público presente, né, e não na forma de diálogo, né, e não mais como um conferencista ou alguém que fala sem interrupção, eu prefiro geralmente falar dessa forma de diálogo, de debate. E o que você está colocando, né, o João o Evangelista, ele fala assim que Jesus, quando ele veio, ele era a luz, né? Então, a presença de Jesus trouxe consigo a revelação de Deus aos homens. E por isso que João fala assim, aqueles que estavam em trevas, quando viram nele a luz e creram nele, né? Então aqueles que creram receberam o poder, a autoridade que foi delegada por Jesus. Então o papel de Jesus na história, né? Falando do seu ministério terreno, é justamente de trazer à humanidade uma revelação sobre quem é Deus, né? E ele faz isso de uma forma usando muitas vezes parábolas, exemplo, como você mesmo colocou. Talvez se ele falasse desta revelação de uma forma mais clara e direta, as pessoas não entenderiam. Tanto que tem um exemplo bíblico de uma parábola que é a parábola do semeador. Ele conta a parábola para a multidão e ninguém entende. Depois, mais tarde, os discípulos se reúnem com ele e falam, mestre, explica para nós o que você quis dizer, porque eles não entenderam. Num outro momento, ele está falando aos discípulos, dizendo assim, olha, quem me vê o Pai. Aí Felipe interrompe e fala assim, mas Senhor, como que a gente pode ver o Pai? Aí ele dá tipo um pedala Robinho nele e fala, cara, você está olhando para mim, você está vendo o Pai e não me conhece. Porque o papel de Jesus é exatamente isso, de trazer esta revelação que vai muito além das instituições que hoje são denominadas cristãs. Não, perfeitamente. E até essa desvinculação das instituições de denominação cristã com o cristianismo e sua visão mais mística, mais iniciática, é importante frisar aqui. Porque em nenhum momento, né, houve essa questão, e pelo o próprio texto que o Abner nos apresentou aqui, Jesus deixou claríssimo que você chegaria ao Pai pelo caminho que ele estava apresentando ali, como modelo, como guia, como mestre, como mentor, como luz, né? Como bem colocou o senhor Aguinaldo aqui, como luz, né? E o que nós, que quem é do caminho iniciático sabe, né? Nós buscamos a luz, nós buscamos a verdadeira luz, nós buscamos a iluminação, né, sobre linguagem. Então, nos caminhos mais do Oriente, na Índia, através da meditação, está se buscando o quê? O Nirvana. O Nirvana, que é a iluminação. Você, através de suas boas ações, aí em denominações mais de Kabbalah judaica ou a mesma Kabbalah hermética, você está construindo caminhos luminosos de elevação. E essa elevação e essa sublimação e essa sutilidade das nossas ações dentro de um mundo tão denso do qual estamos, elas vão nos aproximar dele, seja ele qual ente divino for.
E aí eu já levo aqui para um lado mais do misticismo e do ocultismo mesmo, porque você tem várias maneiras de ver o Criador, na nossa visão, obviamente, sem entrar na questão do cristianismo que desenhou, né, delineou uma ideia de um Criador muito mais definida e tem de se respeitar essa visão, porque é uma visão que deu certo de alguma maneira. E podemos pensar no seguinte: eu trouxe no início sobre a teurgia, e eu quero tocar de novo nesse assunto, porque eu acho muito interessante. Porque se você pega a palavra teurgia, por exemplo, a teurgia ela tem uma definição no dicionário que é a ciência do maravilhoso, é a arte de fazer milagres. E aí você vai pensar, poxa, um ser humano fazendo um milagre? Se você pensar que Jesus era o mestre, é natural que o discípulo faça aquilo que o mestre é capaz de fazer. Então, Jesus se coloca como o grande modelador, o grande modelo, inspirador também, para que o cristão busque ele como um ideal. Fala, eu tenho um ideal de chegar o mais próximo que eu puder das ações de Jesus. E, infelizmente, hoje eu vejo até uma inversão disso, né? As pessoas se afastam desse modelo ideal Jesus e se aproximam de uma coisa mais materialista, né? Eu não sei se o Aguinaldo percebe isso nos fiéis atualmente, né? E da visão que as pessoas acabam tendo quando estão no cristianismo, e no cristianismo mais institucionalizado, né? Dentro das instituições cristãs. Parece que as pessoas não estão buscando mais esse aperfeiçoamento, como os espíritas kardecistas, que são uma modalidade de cristãos também, né? O espírita kardecista fala que é a reforma íntima, que através da reforma íntima ele chega ao Messias, ao mentor, a Jesus, né? E no cristianismo eu vejo que, conversando mesmo com alguns cristãos que eu tenho amizade, eu vejo que eles reclamam até disso. Poxa, hoje na igreja as pessoas não estão mais pensando apenas no seu aperfeiçoamento, as pessoas querem fazer verdadeiras barganhas, né, com o sagrado. Rafa, desculpe, mas com relação... Eu estou literalmente passando a bola. Com relação ao que você falou, tem uma frase que Jesus disse, e ela tem sido muito usada de forma errada, né, nos últimos anos, que está lá em João 8,32, que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E quando você falou sobre essa busca pela luz, né, eu diria essa busca pela verdade, voltando, né, a João também, o evangelista, que fala que nele estava a luz, nele estava esta verdade. E realmente as pessoas, houve uma deturpação muito grande desse conceito de cristianismo. Hoje as pessoas vão às igrejas, aos templos, leem as escrituras e muitas vezes até oram também, mas de forma totalmente errada, talvez justamente por não conhecer, né, esta palavra que Jesus diz quando ele fala conhecer a verdade, né? Mas o que é a verdade senão a luz que ilumina o caminho do ser humano? Então, se a pessoa não conhece a verdade, ela acaba trocando, substituindo um jugo por outro jugo, né? Então, ela de repente ela vai a uma igreja, diga-se de passagem, cristã, né? Mas ela acaba, ao invés de conhecendo a verdade e se libertando, ela acaba se amarrando, né? Ou colocando sobre si um outro jugo, e o pior, um jugo terrível, que é o jugo da religiosidade, né? Esse é terrível, porque ele cega a mente da pessoa, né? E afasta a pessoa totalmente do conhecimento verdadeiro de Deus. Não sei se eu fui claro para ti. Não, totalmente claro, porque quando... e aí eu vou trazer uma coisa interessante, porque você tem o jugo da religiosidade,
que acaba afastando, né, as pessoas da espiritualidade. Uau, perfeito, perfeito. E espiritualidade aqui, fique claro para os ouvintes, não tem nada a ver com o espiritismo, não, com o espírito e manifestação espiritual, apesar de fazer parte do meu cotidiano, mas espiritualidade é uma coisa que o cristão tem, que o budista tem, que o umbandista tem, tá? Que o xamanista tem, né? E outras formas aí de vertentes religiosas. Eu creio que a religião, ela vem com essa ideia de religare, né? E é o religare que vai gerar a espiritualidade. Então a religião não é um fim, a religião é um meio. Perfeito. A religião é um caminho. Por isso tem a famosa frase bíblica, né? Eu sou o caminho. Nunca Jesus falou que ele seria o fim, né? Vinde ao Pai através de mim, né? Perfeito. Então ele sempre se colocou no seu ministério e no seu, que eu ouso chamar de mestrado, né? Ele sempre se colocou como uma ponte, um meio, uma travessia. E isso tem muito a ver com o misticismo, muito a ver com os caminhos iniciáticos, porque o caminho iniciático, a própria palavra já é autoexplicativa. É um caminho. Você vai nesse caminho cometer equívocos, nesse caminho você vai se aproximar de fanatismos e de ismos no geral, né? Porque a gente sabe que os ismos não são tão bons quanto deveriam ser. Você pode ver espiritualidade, né? Religiosidade, por exemplo, ela não é ruim, porque a religiosidade ela traz nela um padrão de cerimônias, de sacramentos, de procedimentos que levarão o fiel ao fim, que é a espiritualidade. Então essa espiritualidade ela é uma transcendência, né, da própria religião, né? O fiel ele tem que transcender a religião. E nesses momentos de Covid, onde muitos estão impossibilitados de ir aos seus templos, de ir a algum lugar, como que faz, né? E aí, nesses tempos de Covid, nesses tempos de lockdown, nesses tempos de pandemia, a espiritualidade se tornou fundamental, porque quem está realmente conectado, ele sabe que se ele sentar ali no sofá da casa dele, com a família dele, fazer uma oração, uma meditação, um momento ali de comunhão, essa comunhão existirá, e se houver um ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Perfeito, perfeito. E aí é o conceito, inclusive, egregórico, que nós trabalhamos com muita força dentro das ordens iniciáticas, dentro da Umbanda, dentro do caminho iniciático em si, né? A força da egrégora, onde duas ou mais pessoas com a mesma intenção vão fazer algo afim com a afinidade. Eu gostaria, Rafael, eu gostaria de falar para você também, dentro desse conceito de religião, né? O apóstolo Tiago, que foi irmão de Jesus, ele disse, né, numa certa ocasião assim, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou seja, a palavra em si, né, o problema não está na religião, o problema está nas pessoas, que por falta de conhecer a verdade, né, elas acabam parando no caminho, vamos dizer, a religião é o caminho, eles param no caminho e não avançam em direção à espiritualidade mais profunda, né, a revelação mais profunda de Deus. Então, Tiago, falando a respeito de religião, ele fala assim, ó, que a religião que agrada a Deus, ela envolve o quê? Acima de tudo, o amor ao próximo, a solidariedade, ele fala cuidar dos órfãos, das viúvas, que em suas dificuldades, e também não se corromper, ou seja, a questão do amor, da solidariedade ao próximo, e também de manter um equilíbrio, um padrão, né, que seja aceitável do ponto de vista espiritual, né? Agora, você falou uma coisa interessante, eu queria trazer aqui uma autora, John Fortune, talvez o Rafa conheça. Lá no livro Preparação e Trabalho do Iniciado, ela fala uma coisa muito interessante.
E aqui, agora, eu vou cutucar. Eu vou cutucar cristão agora. Uau, vamos lá. E é muito simples, é uma cutucada muito simples e direta. Deixa eu só falar uma coisa sobre a John Fortune. Eu conheço ela intimamente como Violet, mas continue. Boa. Bom, vamos lá. Ela diz o seguinte: é verdade que o emprego da terapêutica sem a higiene não é saudável. E a higiene nos planos sutis é a ética. Então a primeira coisa, assim, quer trabalhar com espiritualidade? Trabalha você. Trabalha a sua ética, trabalha a forma como você age, a forma como você pensa. Segundo ponto que é importante quando você vai trabalhar a espiritualidade, citando ela aqui também, chama-se de superstição o emprego de formas ou fórmulas cujo significado se perdeu. Então, quando você faz uma oração, você entende o significado por trás dela? O Pai Nosso, por exemplo, ele foi dado como uma fórmula, que não necessariamente significa que ela é a oração que você tem que repetir toda vez. Ela foi dada como um exemplo de, se você seguir essa fórmula aqui, você vai falar o que você precisa falar numa oração. Mas não necessariamente precisa repetir as mesmas palavras. Não é uma chave mágica as palavras escolhidas. Se fosse uma chave mágica, a gente tinha que falar em hebraico. Não tinha que nem estar falando em português. Então, é importante isso. Segundo, quando você vai fazer um sacramento, por exemplo, a ceia, onde você come o pão e bebe o vinho, é importante entender o significado por trás daquilo. Senão, você está fazendo por superstição. Inclusive, você vai falar, hoje eu vou tomar ceia por esse motivo, ou não vou tomar ceia por esse motivo. Você, de fato, entende o que é a ceia, o que ela representa? Desculpe, exatamente aí, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, né, que Paulo ele vai falar sobre essa questão da Santa Ceia, e aí ele fala assim que muitos, né, dormem, né, e morrem no sentido espiritual por não discernirem. Ou seja, o problema está na pessoa participar de um sacramento, né, sem ter o discernimento do que aquilo representa no mundo espiritual. Ele está comendo um pedaço de pão, está bebendo ali um cálice, ali um suco, mas qual o significado espiritual que está por trás disso? Então ele fala assim, que muitos por não discernirem o corpo do Senhor, eles comem e bebem para a sua própria condenação. Ou seja, a pessoa, voltando à questão que o Rafael falou, da busca pela luz e pela verdade. A pessoa busca, mas a falta do discernimento, de compreensão, e aí, se você me permite, segura o teu gancho aí, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio em relação ao que o Rafael estava falando sobre a espiritualidade, aí você falou de ética também, vai fundo, né? Vai fundo. Então, se você for, por exemplo, lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo claro do que é viver numa áurea de espiritualidade, né? Acima da média, né? Vocês chamam de iniciado, é isso? Mas, ou seja, viver dentro de um nível de espiritualidade profunda. Eu vou usar esta expressão. Ele fala assim, o Espírito de Deus, ele produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, equilíbrio. Aí ele fala, contra essas coisas não existe lei. Ou seja, você não vai ser condenado se você amar, né? Você não vai tornar o ambiente à sua volta horrível se você esbanjar alegria. Você não vai trazer guerra se você tiver paz, e por aí adiante. Então ele está falando exatamente sobre isso. Olha, viver uma vida de espiritualidade profunda é você desenvolver esses atributos, essas qualidades que vão mostrar que você é diferente. Então, não é o simples fato de ir a uma igreja, não é o simples fato de orar em alta voz numa praça pública, não é o simples fato de você compilar textos da Bíblia e publicar, adesivar o carro e etc. e falar, bom, eu sou um cara espiritual. Não, se você não conseguir demonstrar através da sua natureza humana, que ela é regida, né, pela parte espiritual. E aí, se você me permite, eu já entrei na parte do Rafa aqui também, mas
é muito importante colocar isso, que desde o princípio da criação, que a humanidade está em busca do divino, né? A Bíblia fala que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e soprou nele ali o fôlego de vida, em outras versões diz que Deus soprou do seu espírito no homem. Mas aí a humanidade se corrompe, a humanidade se afasta de Deus, aí vem a violência e etc. E muitas coisas ruins que acabam distanciando a humanidade de Deus. Mas desde então, o homem tem procurado através do místico, que é através dos sacrifícios de animais, através das penitências e etc., o homem vem buscando uma forma de se conectar de novo com o divino. E essa conexão ela se torna possível a partir de Jesus Cristo, quando ele traz aos homens a revelação de Deus e diz, você quer se conectar? O caminho é esse. Mas qual que é o caminho? Primeiro, negar-se a si mesmo. Pô, isso não é fácil, né? Porque negar-se a si mesmo é você negar toda essa natureza ruim, terrena, né? E usar uma linguagem bíblica, teológica, pecaminosa, né? E se afastar daquilo que é santo, daquilo que é puro. Então, você precisa primeiro ter coragem para se autonegar. Segundo, você precisa estar disposto a tomar a cruz. Tomar a cruz, aí significa estar disposto a viver esta nova vida que não é fácil. Num mundo onde a inveja ela é priorizada, onde o mal é priorizado, onde as pessoas aplaudem a corrupção, a mentira e por aí afora, você viver num mundo desse, né, carregando sobre si, né, uma natureza de paz, de amor, de respeito, de equilíbrio, não é fácil para ninguém. Então Jesus falou, você quer alcançar esse nível, né? O Rafael usou a expressão o nirvana, a iluminação. Você quer alcançar esse nível de iluminação, de conhecimento, de revelação daquilo que é espiritual? Então você precisa estar disposto, né? O apóstolo Paulo vai mais adiante, ele fala sobre mortificar os seus próprios membros, né, para poder viver esta nova vida, que é a vida espiritual que Cristo oferece. Só um parênteses aí que você vê de novo o simbolismo da morte como jornada de transformação. Morre a carne, morre o indivíduo, para que nasça o indivíduo, ou a gente pode falar o indivíduo iniciado, ou pode falar o cristão, né? E aí a gente vai ver que isso tudo é extremamente perigoso. E agora a gente vai ligar um pouquinho com os dias de hoje. Um pouquinho não, bastante. Quando a gente olha o cristianismo primitivo, o grande motivo de perseguição em cima dele é que ninguém entendia aquilo. Peraí, e tem um detalhe, que é muito importante lembrar, né, um fato histórico, que os cristãos eles foram perseguidos nos primeiros... lá no primeiro século, a partir do ano 70, por aí, quando começa uma perseguição mais intensa, e muitos deles foram acusados do quê? De matar pessoas, principalmente crianças, para comer a carne e beber o sangue. Por quê? Porque os caras... Era uma reunião secreta, então era totalmente mística, né? Porque era uma coisa secreta que só quem fazia parte podia participar. Então havia muita curiosidade em relação àquilo. Pô, como que é essa história de comer da carne e beber do sangue? E era uma coisa que era guardada em segredo entre os cristãos. Outra coisa que você vai perceber também é a identificação através dos símbolos, que era uma forma dos cristãos se identificarem. Então, olha, quando você pergunta aqui, né, sobre essa questão da natureza oculta iniciática do cristianismo, ela sempre esteve presente. Às vezes por uma questão de semântica, alguns têm muita dificuldade em aceitar esses termos, mas ela está presente, não tem como negar isso. Sim, o cristianismo nasceu como uma prática oculta, de conexão com o mundo espiritual. Então, se a gente for olhar para a época, vamos pensar na época, você tem todo um sistema religioso baseado em demonstrações visíveis, no materialismo. Foi muito difícil para a humanidade sair do materialismo, então até... Quando Moisés tá levando o povo de Israel para fora do Egito, a galera não entende que o Deus ele é imaterial e quer fazer um bezerro de ouro. Então, a materialização da religiosidade é uma natureza humana por não compreender os planos sutis. Então você vai ter ali uma galerinha que tá trabalhando exatamente com a espiritualidade, tá trabalhando
com segredos, com uma coisa mística, e ela é muito perigosa, porque primeiro ninguém entende o que está acontecendo. Segundo, é que essas pessoas vivem por suas próprias regras. E isso é muito preocupante para quem tá no poder. Vamos supor que eu fale, pra mim é importante ter uma contenda, ter uma briga com outra cidade, porque através dessa briga eu posso aumentar o meu poder e influência sobre lá. Só que você vai ver o cristão que tá cagando pra isso. Então você começa a ver como os cristãos eram uma ameaça à estrutura de poder. Por conta disso, eles começam a ser perseguidos. Então, pela falta de entendimento e por serem uma ameaça à estrutura de poder, eles são perseguidos. E aí isso vai culminar lá no século V, com o cristianismo sendo, através das etapas, ele vai começar a ser aceito, depois se tornar a religião oficial do Estado Romano, e depois ele vai ser estruturado, então você vai ter concílios para falar o que é aceito e o que não é. Para ser mais específico, a partir do ano 325, né, no Concílio de Constantinopla, quando as coisas começam a mudar e favorecer os cristãos. Mas aí eu vejo um outro grande problema, porque mais adiante você tem ali no próximo século o início da Idade das Trevas, né, do período das Trevas, que é o período medieval, onde a espiritualidade, né, praticada pelos primeiros cristãos é deixado de lado e abre-se as portas, então, para um outro perigo, né, muito grande. Porque quando a gente fala de poder, de forças espirituais, então nós temos os dois lados. Você tem aquele que vamos chamar de positivo ou de negativo, né? Você tem de um lado a representação de Deus, né, como sendo um ser supremo, bondoso, mas não se engane que ele também é justo e é punitivo, né? Mas do outro lado você tem lá então a figura de um ser do mal. E no meio disso, né, no centro aí desses dois poderes, você tem a figura do homem. Na verdade, são três poderes. E a partir do momento que o cristianismo ele passa a ser uma religião oficial do Estado Romano, então ali as coisas, os cristãos começam a descobrir um outro poder. Não é mais o poder da espiritualidade. Aí é o poder da política, é o poder da influência. E aí as coisas começam a desandar até chegar aos dias atuais. É claro que no século XVI a gente vai enfrentar a reforma protestante, uma volta ao sagrado, né? Mas isso nunca mais, a história foi a mesma, como nos primeiros séculos da era cristã. Sim, e aí eu vou até citar um carinha que é o Jacob Boehme, que ele era uma pessoa totalmente voltada para a parte mística e espiritual do cristianismo. Jacob Boehme era um cristão. Só que ele foi condenado por uma galera como herege, porque ele estava pregando um cristianismo que não fazia sentido para eles. E era nada que era diferente do cristianismo primitivo. E aí a gente vai ver, outra coisa que é interessante é que o cristianismo começa a se misturar com o Estado. E isso, em essência, é contraditório, porque Jesus ele deixou bem claro, o meu reino não é um reino da terra, é o reino dos céus. Quando o reino que Cristo traz não é um reino de Estado. Ele é um reino que não opera no plano material. Aliás, ele diz assim que o reino de Deus não vem com aparência visível. Ou seja, não é algo terreno, não está ligado, né, ao poder humano, aos bens, às riquezas. Se fosse assim, Jesus teria abraçado lá quando ele foi tentado no deserto, ele teria já abraçado de cara ali, né, os reinos da terra, o poder humano e as riquezas, mas não é essa a finalidade. Então ele vem trazer o quê? Ele vem, na verdade, reatar essa conexão entre Deus e o homem, o que se perdeu lá atrás por causa da queda da humanidade, e desde então o homem caminha, né, buscando, né, ardentemente encontrar a luz, a verdade, e as pessoas buscam isso das mais diversas formas, nas religiões, é óbvio, porque de alguma forma as pessoas querem se encontrar com o divino, elas querem voltar, né, a ter essa comunhão que se perdeu. Mas, infelizmente, não é o que se vê hoje, né? Sim. Então, quando a gente vem para hoje em dia, quando a gente... Eu vou falar aqui agora, por uma perspectiva filosófica e teológica,
eu não confio em quem fala que representa Cristo através do Estado. Assim, isso aí já... Bom, aí o Rafael, ele já entrou num outro campo aqui agora, né? Sim, tá tudo ligado. Porque... E esse é muito difícil. Mas eu vou falar por quê. Eu vou fundamentar por quê. Sendo o cristianismo uma prática interior de transformação individual, quando você, primeiro, força a conversão pelo Estado, você perde a essência daquele sacramento. Eu acho que é uma abominação, né? Uhum. Eu creio que esse seja o melhor termo, né, para definir o que eu vou falar. Quando alguém diz que um político, né, A, B, C, que seja, foi eleito por Deus, quem elege o político é o povo, né? Então, Deus não tem nada a ver com isso. Os caras confundiram totalmente, esqueceram daquilo que você disse agora há pouco, quando Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, os caras trocaram totalmente as ideias aí do conceito do que é reino de Deus, do que é espiritualidade, do que é cristianismo. Exato. Então, o que eu vou falar aqui é uma admoestação pro ouvinte. Né? Caso você decida seguir o caminho do cristianismo, e isso tudo que a gente está conversando hoje não é uma apologia ao cristianismo, tá? Isso tudo é uma discussão filosófica teológica. Mas caso você opte pelo cristianismo, pense se você não está indo contra os fundamentos espirituais, que são os fundamentos, a pedra fundamental que montou o cristianismo. Eu não estou falando que igreja é ruim, eu não estou falando que pessoas específicas são ruins, por mais que eu pense em alguns casos, é claro. O que eu estou falando é, quando você pensar em representatividade do cristianismo, pense primeiro em você, como você age. É claro que se você for um cristão, se você for de outra religião, não tem problema, não é o caso agora. Mas caso você se diga cristão, quando for falar de representatividade do cristianismo, antes de pensar em qualquer pessoa, antes de pensar na aparência de qualquer pessoa, olha pra sua fuça. Se olha no espelho. Vê se você é uma manifestação do caminho do cristianismo. Você é uma manifestação do amor. Se você é uma manifestação de paz, se você é uma manifestação de autodomínio, se você, de fato, segue esse caminho que foi traçado por Cristo. Porque se você olhar pra você e você perceber que, opa, não, peraí, eu não tô perfeito nesse caminho, com qual autoridade você pode julgar qualquer pessoa? Olha, eu vou voltar a um exemplo aqui, né, daquilo que remete à natureza não espiritual, né? Então, quando Paulo fala lá sobre brigas, inimizades, acessos de raiva, ambição egoísta, invejas e por aí afora, veja que Paulo ele está deixando bem claro que estas coisas se contrapõem à vida espiritual. Então, antes de ser religioso, né, procure ser um ser espiritual. Eu penso que é isso que você está dizendo. Então, olhar para a sua força como você está, né, em relação à sua espiritualidade. E como é que você demonstra, né, que você é um ser espiritual? É quando você pratica as coisas que são boas, né? E isto inclui, acima de tudo, né, interessante lá em 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo fala sobre muitas coisas. Aliás, desculpe, capítulo 12. É o último versículo que ele fala assim, olha, ele estava falando lá de dons espirituais e de manifestações de dons, etc. Tal. E ele fala assim, olha, mas eu vou mostrar para vocês um caminho que é mais excelente de todos. E qual é o caminho? O amor. E onde é qual que é o grande fundamento, né, do cristianismo? É o amor. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então tudo começa no amor. Se você não tem amor, o mundo não vai reconhecer, as pessoas não vão reconhecer que você é alguém de Deus, que você é alguém que vive num estado de espiritualidade profunda, de conexão com o seu Criador, se você não tiver amor. E esse ter amor
é interessante que ele começa também por onde? Por você. Não é isso? Depois, e é claro, Deus acima de todas as coisas, mas em relação a você e os outros, ame os outros como você ama a você mesmo. Então, o cristianismo, né, vamos dizer assim, a espiritualidade do cristianismo, ela se manifesta, não é através daquilo que se vê muitas vezes na televisão, no rádio, nas redes sociais, não é o sujeito, sei lá, falando glossolalia, não é o cara... Explica para o ouvinte o que é glossolalia. Opa, tudo bem, o cara falando em línguas estranhas. É o Radacanta Churibebas, Chupabala House. Não tem nada a ver, na verdade, a espiritualidade, ela se manifesta a partir do momento que você demonstra através das suas ações que você tem amor, que você tem respeito, que você tem paz, que você é uma pessoa harmoniosa, que você tem luz, né? Então, quando você tem, e olha que é interessante que aonde a luz chega, né? Ou seja, aonde alguém que vive nessa conexão profunda com o seu Criador chega, que tem esse nível de espiritualidade acentuada, chega, a Bíblia fala que as trevas se dissipam, ou seja, o ambiente à sua volta se torna mais agradável. Boa. A gente já está aqui com mais de 1 hora de programa, então, para encerrar, Rafa, quer deixar a sua palavra final? Sim, olha, as pessoas que estão nos ouvindo têm que pensar no seguinte ponto. Você vai percorrer um caminho pela espiritualidade ou para colocar foto no seu Instagram? Ou para comentar no Twitter? Pensa nisso. Porque nessa parte final, o senhor Aguinaldo deixou muito claro isso. Não adianta você ter um adesivo no seu carro, não adianta você postar vídeos, fotos e frases, memes que você adora Deus, que você adora Jesus, que você é uma pessoa espiritualizada, se no seu íntimo, no seu mister, você não é. Então, o misticismo sempre vai bater na tecla, né? Misticismo também tem aí a ligação com mister, que tem ligação com mistério. O que está no seu lado oculto? O que, quando sua boca está fechada, o que sua mente está pensando? Quem é você, de fato? De fato, sem ninguém olhando. Será que as suas ações elas são tão boas que, por sua vontade, elas vão virar lei universal, como já diria Immanuel Kant? Então, vamos olhar para isso, independente de você ser cristão, de você ser budista, de você ser muçulmano, judeu, ou qualquer outra denominação espírita, umbandista, juremeiro, candomblecista e tantas pluralidades, porque elas têm uma convergência dentro delas, que agora não vem tanto ao caso, mas esse caminho iniciático que a gente discutiu amplamente do cristianismo, todos esses nomes que eu falei aqui têm o seu caminho iniciático. O caminho iniciático está presente, o caminho místico está presente em todas as religiões, né? Uma característica religiosa, inclusive. Então, você está vivendo isso na real, de boinha, de verdade mesmo, como os teus pensamentos, teus exemplos, eles podem ser usados por outras pessoas? Você gostaria de ver as outras pessoas no mundo agindo como você age? Esse mundo seria bom, seria harmonioso ou não? Então, faça da sua ação uma lei universal. Siga a sua luz. Siga a luz deixada nos modelos de Jesus e de outros avatares também da humanidade. Então, eu quero agradecer aqui o Abner, o Chá de Sexta, pelo convite. Senhor Aguinaldo, foi uma honra para mim aqui estar com vocês aqui nesse bate-papo. E vamos refletir sobre isso. Estamos num momento onde falta solidariedade humana. Estamos num momento onde o egoísmo
tem nos condenado de N maneiras. Veja o mundo como está hoje. Então, olhar para si mesmo já é um começo, mas é o começo mais difícil que existe. Gratidão aí pelo convite mais uma vez e nos vemos em breve. Muito bom. Agora, pastor Aguinaldo, sua palavra final. Bom, Abner, eu gostaria de agradecer você pelo convite para participar, né, do programa. Também agradecer ao Rafael, foi muito legal essa conversa. Uma pena que as horas passam tão rápido e tem tanta coisa boa para conversarmos, principalmente quando o tema é espiritualidade, né? E eu gostaria também de deixar aqui uma palavra de reflexão, né, aos ouvintes. Primeiro, você quer alcançar a espiritualidade, então procure se conectar com o Criador, com Deus. E como que você faz isso, né? Descubra Deus nos mínimos detalhes, olhe à sua volta. Deus se revela de muitas maneiras e uma delas, né, a principal em nosso tempo, é através das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Então leia a Bíblia Sagrada, mas não leia como um livro histórico, um livro filosófico. Leia a Bíblia como uma fonte, né, inesgotável de conhecimento, de revelação sobre Deus. E aí eu deixo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, que as Escrituras Sagradas são divinamente inspiradas, proveitosa, para quê? Para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, leia a Bíblia, mas leia com esse olhar de descobrir, sabe, aquela joia que estava lá no campo que o Abner citou no início da sua fala, e que o cara foi lá e começou a cavar, vendeu tudo que tinha para poder descobrir e desfrutar daquele tesouro. Então, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e de revelação para a humanidade. Esse é o conselho que eu deixo para todos. Boa. E, aliás, você trouxe a questão da leitura aqui, que o ouvinte sabe, ou pelo menos quem me acompanha ali nas redes também sabe, o ritmo que eu costumo ler. Aliás, meu pai, ele já está acostumado a gente ver a minha mãe surtando toda vez que chega uma caixa da Amazon. Sim. Com mais 2, 3 livros. O pior é que eu leio tudo, ele sabe disso. Ele tá lendo alguns agora que eu emprestei pra ele. Mas eu quero deixar aqui algumas recomendações de leitura, se você quiser explorar mais, porque eu não quero incentivar aqui que você se torne uma pessoa simplesmente para citar autores. A ideia é que você leia e adquira conhecimento para ter as suas próprias ideias. Então, pode falar. Você vai citar as suas dicas de leitura. Uhum. E, cara, eu marquei uma aqui. Pode falar. Mas é que, na verdade, tudo que eu marquei eu não falei, tá? Para princípio, né, de conversa. Mas é o livro O Misticismo de Paulo, o Apóstolo. Esse livro, O Misticismo de Paulo, o Apóstolo, é da editora Fonte Editorial. Ele foi escrito por Alberto Schweitzer. Ele é um pastor protestante e filósofo. E é muito interessante, tá? Leia, vocês vão gostar. Eu vou procurar ele na Amazon para colocar o link ali para o ouvinte. Entre as outras leituras aqui... Eu tenho uma recomendação também. Manda, Rafa. Eu trouxe um livro aqui para citá-lo em algum momento, acabou passando, que é um livro que tem lá seu ar de polêmica, mas é um livro interessante porque ele se trata de dados históricos, tá? Uhum. Qual que é? Rafa? Perdemos o Rafa na chamada? Ao vivaço aqui. Tá na gravação. Rafa, se você voltar... Voltei. Eu tive uma oscilação porque trocou de rede aqui. Ok. Agora, me ouvem agora, né? Sim. Então, o livro que eu vou trazer como recomendação, porque ele acaba convergindo com o assunto de hoje, ele se chama Os Anos Ocultos de Jesus, tá? Que é da Elizabeth Clary Profet. É um livro especulativo, interessante, que ele traz uma suposta passagem de Jesus pelo Tibete,
né, ali entre os seus 12 e 30 anos de idade. Chama Os Anos Ocultos de Jesus. Depois eu passo aqui para o Abner os links dele para quem se interessar. É um aprofundamento interessante nessa visão de onde veio toda essa carga iniciática que Jesus trouxe também. Boa. E agora vai a listinha aqui. Alguns eu li alguns anos atrás, outros são mais recentes. Então, o primeiro é Preparação e Trabalho do Iniciado, da John Fortune, que eu citei aqui anteriormente. Eu coloquei aqui na lista também para colocar no post depois o link pro Confissões do Santo Agostinho. Tá? Além disso, então, a gente tem A Doutrina Secreta de Jesus, de Harvey Spencer Lewis. É outro interessante. Agora tem o queridinho Boehme, que tem A Vida Tripla do Ser Humano, A Aurora Nascente e a Sabedoria Divina, que é o que eu emprestei pro papai aqui. Muito bem. Também do pseudo Dionísio Areopagita, que eu errei o nome dele no episódio anterior. Eu falei Areopagita, é Areopagita. Então, o livro dele, Teologia Mística, é um livro super curtinho, mas super interessante. Do Gichtel, que é um discípulo de Boehme, tem A Senda do Homem Celeste. Do C.S. Lewis, olha só, além das Crônicas de Nárnia, ele fez esse maravilhoso chamado Cristianismo Puro e Simples, que foi, até, eu acho que não entrou no ar no último programa, mas numa conversa com o Antônio, que participou na última gravação, acabou comentando sobre ele. E de Hermes Trismegisto, temos o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Vou deixar o link no post aí para que vocês possam explorar esses livros caso tenham interesse. Então, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Pastor Aguinaldo, e ficamos por aqui. Tenham um ótimo final de semana e até semana que vem.